16, 14 ao 20. Marcos, capítulo 16, versículo 14 ao 20. Amém? Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhe o rosto a sua incredulidade e dureza de coração, pois não haverem crido no que o tinha visto já ressuscitado. 15. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem. Em nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão na serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará danos algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Senhor, depois de ter recebido do céu, assentou à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando as palavras com sinais que se seguiram. Amém? Amém. Vamos estar orando ao nosso professor esta noite. E aleluia, Senhor, obrigado. Da vida tudo certo. Oremos, ó Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor, Pai. Somos gratos a Ti, porque Tu és nosso Deus, aquele que sabe todas as coisas, Senhor, Pai. Te peço, usa o Teu servo, Senhor, Pai, como já tem falado o Seu coração, Senhor. Que nossos olhos possam estar abertos, nossos ouvidos atentos para ouvir a Tua voz, Senhor, Pai. Nós chamamos, Senhor, Pai. Muito obrigado. Fala conosco, mais uma vez pedimos, em nome de Jesus. Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus por mais um dia na casa do Senhor. E hoje com a oportunidade de estar trazendo um estudo para os irmãos, né? Assim, ficamos bem aqui, estava fugindo um pouco, me esquivando, mas no dia que eu decidi tomar a decisão de não me esquivar mais, né? Falei, agora eis-me aqui, né? Eis-me aqui. E quando a gente toma essa posição diante de Deus, Ele nos capacita, né? Amém. Ele nos dá a paz, né? A tranquilidade de estarmos falando da palavra deles, né? Então, vamos estar rapidamente aqui, aproveitando os irmãos que estão de pé, vamos estar fazendo a leitura do textual. Vamos, toda a igreja junto? 1, 2, 3 e... Disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. A verdade prática também. 1, 2 e... Neste tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Se estiver imersa no avivamento espiritual, podemos assentar? Se estiver imersa no avivamento espiritual, né? Naquele dia lá que, semana passada, né, o nosso irmão Yote, ele ministrou, ele falou que lembrou que quando o pastor falou da garrafa que estava em cima da água, mas não estava cheia de água, né? Que era necessário abrir a tampa, mas mesmo que você abra a tampa, a garrafa ela não vai submergir, você vai ter que pressionar ela. E é nessa hora que Deus ele pega a gente assim, dá aquela apertadinha assim, né? Põe a gente no estreito para encher de água, para poder encher de água, para a gente estar submerso. Submerso porque nós vamos estar cheios do Espírito Santo de Deus, né? E é dessa forma que Deus quer. O crente avivado, como nós vamos aprender na lição também, né? Então, o avivamento, nós já temos aprendido sobre o que é isso. Vimos nas vidas alguns exemplos da Bíblia, como Pedro, Estevão, né? Estevão, né? O mártir avivado lá que morreu apedrejado, né? Pregando a palavra de Deus, né? Então, na questão do avivamento, nós já entendemos bem
que é pessoal também, como nós estamos na semana passada, né? O avivamento é pessoal, a gente tem que buscar. E hoje nós vamos aprender sobre o avivamento e a missão da igreja, né? Nós já fizemos uma leitura e tem classe também, né? Então, nós vemos aqui Marcos 16, do 14 ao 20, onde Jesus ele deu este mandamento, ele deu a nós esta grande comissão, essa importância de nós, como igreja, estarmos levando a palavra do Senhor por onde quer que a gente andar, né? Então, isso nós temos que guardar em nosso coração e buscar a Deus de todo o coração para Ele possa nos capacitar a fazer isso, né? Como nós vamos ver com os discípulos também, né? Vamos estar já entrando aqui na introdução, eu vou estar lendo aqui. Nesse trimestre, vimos que nos seus primórdios a igreja era conhecida pelo seu dinamismo na evangelização, no discipulado e no cuidado com os necessitados, como resultado do grande avivamento produzido pelo Espírito Santo, né? Falando da igreja aqui, a igreja primitiva. Depois que foram revestidos de poder, os discípulos nunca mais foram o mesmo, né? O irmão estava ministrando aqui, ele já falou isso também, né? Que depois que receberam o Espírito Santo, até a pregação deles foi diferente, né? Eles receberam mais poder para cumprir o mandato de Jesus. Por que mais poder? Aqui o nosso comentarista da lição, ele colocou aqui, né? Pedir para os irmãos ficarem com a Bíblia na mão, nós vamos abrir ali em Mateus 10. Nós vamos estar lendo alguns versículos, então. Mateus 10, do 1 a 8, algum irmão pode ler para mim? Com um pulmão bem sarado, pulmão bem cheio de ar, assim, que nós possamos entender. Mateus, capítulo 10, do versículo 1 ao 8. Tendo Jesus chamado seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsarem para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o Tutão, Tiago, filho de Alfeu e Cabeça, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Até o 8. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tome o caminho que leva aos gentios, nem entre as cidades dos samaritanos, mas, de preferência, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, preguem, está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Aleluia. Então, nessa passagem aqui nós vemos, né, quando o comentarista ele se refere aqui, receberam mais poder, porque Jesus, quando ele enviou os 12, ele já havia dado poder para eles expulsar demônios, curar os enfermos, né, e os paralíticos também, né, mas o que a gente pode observar aqui é que foram os 12 discípulos, né, os 12 discípulos, ainda está aqui, até aquele que o traiu. Jesus deu poder a ele também para fazer a obra, né? Só que no caso dele, ele se perdeu, né? Mas então isso é só reforçando que depois que eles tiveram o batismo com o Espírito Santo, eles foram revestidos de poder. Eles tiveram mais autoridade para fazer isso, para dar continuação à igreja, né? Então, hoje, mais do que nunca, as igrejas cristãs precisam do avivamento espiritual para proclamar o Evangelho de Cristo no mundo que está em rebeldia contra eles, né? Então, Jesus ali no versículo do 1 a 8, ele já estava enviando os discípulos, já estava dando a ele. Mas tem uma parte aqui do 9 ao 14, eu vou estar lendo aqui, olha o que Jesus fala. A partir do 9. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento.
E em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procurai saber quem nelas seja digno e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrardes alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E sem ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudiu o pó dos vossos pés, né? Então nós vemos aqui que Jesus enviou eles para pregar a palavra, para curar os enfermos. Mas disse a ele também, não se preocupem com essas coisas. Vem confirmação de Mateus 6, né? Mateus 6, vamos ler ali, Mateus 6, do 25 ao 34, né? Vem confirmação disso. Todos conhecemos essa passagem, mas é bom a gente ler. Algum irmão pode ler para mim? Mateus 6, do 24, 25, né? Por favor. 25 ao 34. Portanto eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer? Ou, o que vamos beber? Ou, o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Basta cada dia seu próprio mal, é o que Jesus disse para eles, né? Vocês vão pregar a palavra, mas não se preocupe com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir, né? O vosso Pai Celestial sabe do que vocês precisam, do que vocês necessitam, né? Então, se algum irmão tem medo, assim, às vezes, de entregar o coração realmente para Deus, para fazer a vontade dele, não se preocupe. O que eu estou falando aqui é Bíblia, né? O nosso Pai, Ele vai nos capacitar, vai nos suprir as nossas necessidades. Ele diz, buscai primeiramente o reino de Deus. Ele falou isso no capítulo 6. No 10, ele enviou os discípulos. Falou, agora vocês vão pôr em prática o que vocês buscaram, né? Então vocês vão aplicar na vida de vocês agora, o que vocês aprenderam ali. O que eu ensinei vocês ali atrás, hoje vocês vão aplicar, a partir de hoje. E isso vai ser na terra. Vocês vão ver lá fora como que é, né? Então, ele enviou os discípulos ali, né? Capacitando eles. Continuando aqui, nós vamos agora já falar sobre o primeiro tópico, que é o avivamento após a ressurreição de Cristo, né? Nós vamos ver aqui o avivamento, os discípulos também, e ver o que aconteceu aqui. Já no primeiro ponto aqui, a gente já vê, né? O desânimo dos discípulos, aqui tem como título, né? Subtítulo. Depois da sua ressurreição, Jesus se apresentou triunfante e glorioso perante seus discípulos, que estavam desanimados, incrédulos, como se estivessem órfãos, abandonados, né? Então, esses discípulos, eles estavam
nesse estado depois da morte de Jesus, né? Eles, na visão deles, eles achavam, né, que Jesus ia restaurar o reino dele ali naquele momento. Tanto é que em Atos eles perguntam para Jesus, né? Atos. E ali Jesus sempre ensinando a eles que o reino de Deus é algo espiritual, não era algo terreno, não era algo que seria para aquela época, é algo futuro, né? Jesus disse a eles: não compete vocês saberem nem o tempo, nem as estações. Então isso, para eles, foi assim como se fosse paralisou eles, porque eles esperavam o reino terreno. Mas não, o que Jesus ensinou para eles era o reino dos céus. Vocês busquem o reino de Deus, a salvação de Deus, não o reino terreno. Então, um dos motivos desse desânimo era esse, eles achavam, porque no outro evangelho diz que alguns largaram e já foram voltar para a profissão, voltaram a pescar, estavam voltando a pescar, estavam largando tudo, né? Como nós vamos ver na outra parte aqui, né? Só dando continuidade aqui, ao ouvirem o testemunho de Maria Madalena, né, que estivera no túmulo de Jesus e constatando que ele havia ressuscitado, eles simplesmente não creram, estavam completamente desolados, né? Vamos abrir aí Marcos capítulo 16, que é o tema da nossa lição aqui também. Marcos 16, do versículo 10 ao 13, algum irmão pode ler para mim? Por favor. Ela foi com o mesmo tinha estado, porque eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora disso por ela, não creram. Depois Jesus apareceu de outra forma a dois deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Então os irmãos podem ver aí que eles não creram, mas motivo interessante, né? Jesus apareceu a Maria Madalena. Poderia ter aparecido para qualquer um outro discípulo ali que estava com ele esse tempo todo, mas ele apareceu a Maria Madalena. Por quê? Né? Dizem as más línguas que o assunto, quando está com as mulheres, sai mais rápido, né? Sai mais divulgado, né? Não, as más línguas, lógico, né? Hoje em dia, se a gente for ver bem também, né? Os homens são piores. Tem homem que é pior que mulher para contar a história, né? Não vou nem dizer fazer fofoca, né? Colocar o assunto em dia, os homens são piores, né? Então, ele apareceu a Maria Madalena e Maria Madalena falou para eles, falou assim, ó, Jesus ressuscitou, ele apareceu, mas eles não acreditaram. Então, sempre o que vai aparecer para você, não aparece para mim, né? Vai que passou isso pela mente deles, né? Mas a gente vê também que as mulheres são muito eficientes nessa área, né? Você pode ver pela história a mulher samaritana, quando Jesus falou com ela ali no poço de Jacó, ela correu lá para onde ela morava e falou, não é este um profeta? Ela já foi lá, a primeira missionária já foi lá e falou de Jesus, aí o povo correu para ouvir Jesus falar, né? Então, Deus usa muito as mulheres também, da forma que cada uma é, né? E a gente louva por isso, né? Porque nós temos missionárias e saudade da aula da nossa missionária também. Não foi só eu que falei, não. Já teve gente falando. Saudade da aula da nossa missionária também. Não foi só ela, teve mais gente que falou, só deixando uma dica aqui. Né? Louvado seja Deus por usar as mulheres também, né? São capacitadas por Ele também. Ponto 2, vamos lá, dando prosseguimento aqui à lição. Né, mas nesse ponto 1 aqui, vamos voltar aqui, vamos ali abrir em Atos, tem essa parte aqui interessante de Atos também, que a gente não pode deixar de mencionar, né? Quando os discípulos estavam desanimados, eu falei uma parte aqui, mas
Eu vou estar lendo para os irmãos. Olha aqui no Atos capítulo 1, versículo 6. Isso aqui Jesus já tinha aparecido para eles, então aí os que estavam reunidos ali falam assim: aquele, pois, que se haviam reunidos perguntaram, dizendo, versículo 6, né? Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Né? Como eu comentei com os irmãos aqui. E disse-lhe: não pertence saber o tempo ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, né? Então, mas o interessante aqui é que Jesus, ele responde essa pergunta deles, né? Mas o mais importante está no versículo 5 e 8, que nós vamos ler junto agora. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então aqui já era uma promessa de Jesus para eles, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunho, tanto em Jerusalém, tanto onde a gente está, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, né? Até os confins da terra. Então, Jesus, ele deixou essa promessa para eles, que eles seriam batizados, que eles seriam capacitados mesmo a fazer a obra, porque a partir dali surgiria a igreja, né? A nossa primeira igreja primitiva ali, né? Então, o importante disso tudo é que Jesus, ele cumpre o que ele promete. Ponto 2, a aparição de Jesus aos discípulos. Após haver ressuscitado, ante o clima de incredulidade que dominou a mente dos discípulos, Jesus apareceu aos 11 que estavam reunidos e com medo dos líderes judeus. Jesus lhe disse: paz seja convosco. Eles pensavam que via algum espírito, até que Jesus lhes mostrou as mãos e os pés perfurados. Mesmo assim, eles não creram que era Cristo ressuscitado, né? Vamos abrir ali em Lucas, esse Lucas 24. Olívio, mas só foi pro Pedro, né? O Pedro que não acreditava, né? Pedro era... Pedro que... Nenhum deles ali estava acreditando na hora, né? O Pedro lá falou que... Mas o mais incrédulo ali que a gente vê era Tomé, né? Que queria botar o dedinho lá na mão. Lá. Tomé. Lucas 24. Tem essa passagem, né, que fala sobre... Vamos ler o... Por que eles estavam incrédulos ali e tudo? Jesus já tinha aparecido para ele, mesmo assim eles não estavam acreditando e estavam achando que era algum fantasma, algum espírito, né? Eu falei assim, eu fico imaginando naquela época, acho que devia vagar muito espírito assim por ali e muita gente acabava vendo, né? Porque para eles olhar assim e se assustar, né? Achar que é o espírito que estava ali falando com eles, né? Mas no versículo 41, nós vamos ler. E não crendo eles ainda por causa da alegria e estando maravilhados. Então, eles não estavam ali jamais incrédulos, eles estavam alegres, contentes, mas ainda não estavam crendo que Jesus estava ali, que Jesus havia ressuscitado, né? Então, aqui eles já tinham melhorado um pouquinho, eles já estavam começando a entender o que Jesus havia dito a eles, né? Ponto 3 aqui. Vamos. Ponto 3. Avivamento após a ressurreição. Depois da ressurreição, Jesus deu aos discípulos um mandato da grande comissão, né? E disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Naquela ocasião, Jesus prometeu que sinais e milagres autenticariam seu ministério. Esses sinais estão à disposição de todos os que creem, em todos os tempos e lugares, né? Então, eu falei algo assim que às vezes a gente questiona Deus, começa a perguntar as coisas para Deus, né? E às vezes a gente não para pensar, né? Mas quando fala para você se encher do Espírito, para você estudar, você ler a palavra, é para você ter o conhecimento de Deus. Aí eu tive uma experiência semana passada,
que eu falei assim, eu comecei a questionar Deus por muitas coisas que estavam acontecendo. Questionar, e Deus só ouvindo. Aí foi no culto no final de semana, numa das palavras que foi ministrada aqui, Deus me fez lembrar de uma passagem que está ali em João 14. Né? Eu vou estar lendo aqui para os irmãos. João 14. Ele diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Né? Quando Deus me fez lembrar dessa passagem, a resposta foi entrando assim, tudo pela palavra dele. Tudo pela palavra. Eu achei aquilo tão maravilhoso, tão gostoso de você ter perguntas para Deus. Na hora você não teve a resposta, mas depois ele vem e te mostra na palavra. Coisas que já tinha lido, tinha estudado também, ele foi me fazendo lembrar e respondendo as minhas perguntas na palavra. Não sou eu que estou no controle de tudo. A gente começa a lembrar do livro de Jó, né, que ele faz perguntas, aí tem uma hora que Deus faz: onde você estava quando foi criado tudo? Ei, Jó, onde estava tu? Estava fazendo o quê? Nem tinha nascido ainda. Né? Então, Deus, ele tem uma onisciência tremenda, assim, que às vezes a gente quer entender pela nossa mente humana. Às vezes a gente acaba limitando Deus. Você quer ver algo interessante? É quando ele aparece para aqueles discípulos de Emaús. Estavam no caminho de Emaús. Estavam os dois indo conversando, triste, porque não tinha se concretizado aquilo que eles achavam que ia ser, né, estabelecido o reino na terra. E estavam lá tristes. Aí Jesus encosta nele e começa a andar com eles, conversar com eles, mas eles estavam lá tão, assim, tão focados naquele assunto, que eles não viram Jesus chegar e começar a conversar com eles. Só mais para frente, que na hora que ele vai partir o pão ali, que eles vão comer, que eles entenderam que era Jesus que estava ali com eles, né? Então, às vezes, no corre-corre da nossa vida, a gente vê essas coisas, a gente começa a focar no problema e esquece de olhar para Jesus, esquece de esperar ele responder pela palavra dele, né? Então, que o nosso foco continue sendo Jesus. E às vezes Deus, ele usa pessoas, usa criança, usa servo deles para falar com a gente. E se a gente não está prestando atenção, está focado no problema, você não vai ouvir a solução. Então Deus, ele está sempre pronto, mas nós temos que parar para ouvir. Como uma das ministrações do pastor Wallace aqui, às vezes a gente vai lá, ora, pede, agradece e tal, mas não espera ele responder, levanta a mente, tchau e vai embora. E você meditando na palavra durante o dia também, ele vai te respondendo, ele vai acrescentando, ele vai fortalecendo, ele vai te capacitando, vai fazendo você entender o que ele quer que você faça, né? Então que nós possamos continuar. Os sinais nos lugares. Depois do Pentecostes, os discípulos pregaram com unção, expulsaram demônios e curaram enfermos, né? Nessa passagem aqui a gente vê, né, que Pedro ali, ele curou aquele coxo que estava na porta do templo ali chamado Formosa, né? Então, aí no capítulo 5 também as pessoas de outras cidades levavam os enfermos e colocavam à beira do caminho, assim, porque ele iria passar por lá. Então eles criam que até a sombra dele ia curar. Então colocavam as pessoas enfermas, né? E eles expulsaram muitos demônios também, curaram os enfermos, né? Então, quando Deus te reveste de poder, né, Deus te capacita a isso. Mas aí veio aquela pergunta: por que não acontece mais nos dias de hoje? O que está acontecendo? E a resposta
está bem aqui na leitura diária. Na terça-feira. Dá uma olhada aí. Deus confirma a pregação do Evangelho com sinais e milagres. Esses sinais estavam seguindo aqueles que estavam pregando a palavra de Deus, estavam levando a salvação. E Jesus curava, Jesus confirmava isso, porque eles estavam sendo enviados, estavam pregando, estavam levando a palavra de Deus, estavam falando do reino de Deus, estavam levando salvação. Antes, no começo, lá quando enviou os 12, era para os judeus, mas depois foi para os gentios, como nós vamos ver aqui, Pedro, Paulo, né? A porta que foi aberta para os gentios, que somos nós, né? Que nos alcançou também. Então, Deus usando Paulo e Silas também, foram poderosamente usados por Deus, né? Atos 16, 14, mas quando fala Paulo e Silas, a gente já lembra daquela passagem, né? Que eles foram presos, foram açoitados, foram presos, as mãos e os pés amarrados ali, e eles açoitados ali, sofrendo, naquela escuridão, né? Falava que a prisão era tipo uma caverna, né? E ali, lugar úmido, lugar triste, escuro, e eles lá, adorando a Deus, louvando ao Senhor, né? Então, quando nós colocamos o nosso coração nas mãos do Senhor, diante de um problema, de uma causa, que a nós parece impossível, e a gente começa a adorar a Deus, que eu falei que a gente louva a Ele, porque Ele é merecedor, mas a gente adora Ele pelo que Ele é, né? Então eles começaram a adorar a Deus pelo que Ele era, não pela situação que eles estavam passando ali. Eles podiam murmurar, tinha motivo de sobra para murmurar. Preso, levaram chicotadas, foram açoitados, mas estavam ali, cantando hinos e louvando a Deus. E é nessa hora que Deus, Ele vem com a providência ali, né? Algo maravilhoso acontece, um terremoto, né? Quem diz que um terremoto é bom? A terra treme aqui um pouquinho, a gente já fica preocupado, né? Já começa a se segurar, mas ali não. Porque Deus tinha um propósito ali naquele lugar. Não só salvar a vida do carcereiro, mas nós cremos também que os presos que ali estavam também, porque nenhum deles fugiu. Estavam todos ali com Paulo. Tamanha era a unção daqueles 2 homens de Deus naquele lugar. Amém, igreja? Até aqui. Então, Paulo e Silas também foram usados. Filipe curou muitos enfermos também, né? Filipe, um dos diáconos separado ali para o ministério, mas depois ele já aparece como evangelista também. E Deus usou ele poderosamente, né? Transportou ele até de um lugar para outro. Coisa maravilhosa, né, que Deus faz quando Ele tem uma obra na nossa vida. Desse modo, vários outros fatos demonstraram que a Igreja de Jesus receberam o avivamento espiritual, indispensável para proclamar o Evangelho sob o poder do alto, né? Aqui também vai falar de Pedro e Paulo também pregando a palavra do Senhor, né? Então, aqui tem o caso até de Pedro ali, que ele ressuscita, né? Então, é algo assim que a gente não consegue imaginar, mas Deus, Ele faz. Então, aqui nesse ponto 3 aqui, só para encerrar esse tópico, né? Então, a ordem de Jesus ali, quando nós vemos, eu já falei isso uma vez, mas em Mateus 11, ele fala: vinde a mim, vinde, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí em Lucas ele fala: ficai em Jerusalém. Você veio, você aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador? Maravilha, perdoados estão os teus pecados. Você tem livre acesso a Deus. Você vai morar com Ele na glória. Mas fica em Jerusalém, fica onde você está.
Permaneça onde você está, até que do alto você seja revestido de poder. Continue buscando a Deus onde você está. Permaneça ali. Não saia, não mude de lugar. Não é o lugar. Certa vez eu disse a uma pessoa, eu falei, não é o lugar. Não adianta você pode mudar daqui para o Brasil, você pode mudar do Brasil para a América, você pode ir da América até para a África também, mas não é o lugar. Eu falei, é aqui dentro que tem que mudar. É dentro de nós. É dentro de nós que temos que deixar Deus trabalhar. Né? Então, Deus vai trabalhando, você ficou, Ele vai te revestir, você continua buscando a Deus, pedindo a Ele esse revestimento, Deus vai te revestir. Revestir para quê? Para você ficar parado? Não. Agora Ele fala para você, ide, vai, começa a pregar a palavra do Senhor, começa a ganhar almas para o reino de Deus, que é essa obra que nós temos na nossa vida. Né? Então, encerrando aqui o tópico 1, né? 3, agora nós vamos entrar no tópico 2. Agora, avivamento na missão da igreja local. Então agora somos avivados, buscamos ao Senhor, recebemos o batismo, vamos fazer a obra do Senhor, agora como igreja aqui. Ponto 1, o avivamento nas missões locais. O avivamento espiritual, como consequência do Pentecostes, produziu uma chama nos corações dos seguidores de Jesus. Mesmo com perseguições, os apóstolos pregaram ousadamente o Evangelho de Cristo, começando por Jerusalém. Eles foram perseguidos e presos por terem proclamado a doutrina de Cristo na cidade santa, mas foram libertos pelo poder de Deus e continuaram a proclamar o Evangelho. Vamos ler aqui em Atos. Atos capítulo 5. O irmão pode ler para mim? Atos capítulo 5, 27 ao 29. Irmão ou irmã? Irmão ou irmã? Tem que levar os apóstolos, apresentaram um conhecimento para serem interrogados pelo sumo sacerdote. Lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês não chegam de Jerusalém da sua doutrina, uns têm tornado culpados do sangue desse homem. 29? Isso, até o 29. Pedro e os outros apóstolos responderam: preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Resposta boa essa de Pedro, né? Porque Deus dá autoridade para ele responder dessa forma àqueles homens que o interrogaram, né? Porque ele havia sido preso por pregar a palavra. Aí a gente já vê o milagre ali. Por quê? Porque foi preso, mas um anjo tirou ele daquele lugar. Né? Porque tanto é que depois conta a história aqui, continuando aqui, diz que eles foram lá, olharam e estava tudo trancado. Todas as fechaduras, todas as portas estavam tudo trancadas. Mas só que os discípulos não estavam lá dentro. Então um anjo tirou ele de lá, deu o livramento a ele, para quê? Para que ele fosse embora para casa? Não. O que ele fez? Ele voltou a pregar, né? No versículo 25, eis que anunciando-lhe, dizendo: eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Né? Então eles voltaram para o templo e continuaram ensinando o povo. Eles não estavam mais preocupados, eles sabiam que se prendesse eles de novo, Deus podia dar o livramento a eles. Né? Então ele já não estava mais naquele nível de preocupação das consequências que iriam acontecer. Ele já estava num nível mais elevado. Né? E é assim que Deus quer a gente também, crescendo a cada dia. Né? Então, Ele quer que nós busquemos para que isso venha acontecer na nossa vida. A gente ir superando barreiras e problemas, que Ele é o dono de tudo. Né? Este é o modelo da evangelização dinâmica local. Não só pregar dentro das quatro paredes nos templos, mas realizar a evangelização pessoal nas casas e nos bairros.
A igreja avivada apresenta sinais de que o Pentecostes está ativo em sua prática missionária, né? A igreja avivada faz missões, né? Há uma demonstração de que os dons espirituais estão ativos na sua vida e o amor pela pregação do Evangelho de Jesus se faz notório, né? O amor pela pregação da palavra de Deus se faz notório ali, né? Então, Pedro, ele continuou pregando a palavra de Deus, foi liberto milagrosamente ali e continuou pregando a palavra do Senhor, né? E vamos olhar ali em 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9. Vamos ver o que Paulo fala ali. 1 Coríntios 9, 16 e 17. 9, 16 e 17. Paulo falando aqui, né? Porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não pregar o Evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada, né? Então, algo que foi confiado a ele, né? Mas ele faz de boa mente, ele vai ter galardão, né? Então, ele já tinha consciência disso, que importa a gente pregar o Evangelho. Ponto 2. Avivamento nas missões regionais, né? Nós vimos aqui a local, que Pedro estava ali, né? Agora nas regionais, em outras regiões. Podemos dizer que a missão regional é aquela realizada em locais mais distantes do centro da ação inicial. Num estado brasileiro, há diversos municípios ou cidades do interior. São as nossas Judéias e Samarias a serem alcançadas pelo trabalho de evangelização. Depois de impactar Jerusalém com a mensagem do Evangelho, os discípulos a levaram a muitos outros lugares, né? Então ali a perseguição começou, até de certo modo, a ajudar eles, né? Que alguns conseguiram ficar, mas outros foram se espalhando. Mas o bom de tudo é que eles se espalharam e continuaram levando a semente do Evangelho, foram semeando por onde eles estavam, né? E muitas pessoas, né, se convertiam porque viram os sinais, né, da maneira que Jesus tinha dado autoridade a eles para fazer isto, né? Então, alcançando outras cidades também, né? O Evangelho faz parte das nossas missões, né? Ponto 3 aqui. Missões regionais atualmente. Nos dias de hoje, esperamos que Deus desperte as igrejas locais em centros metropolitanos, em cidades de porte médio e em municípios de pequeno porte para evangelizarem, cumprindo a grande comissão de Jesus. Que isso aconteça sem que seja necessário haver perseguições, a fim de despertarmos para a obra de Deus, né? Então, aqui vamos... Ora, ainda desfrutamos de liberdade constitucional para expressar nossa fé e proclamar o Evangelho a toda criatura, em todos os lugares, estados, cidades e distritos. Oremos para que o Brasil seja de fato uma nação que se renda a Cristo, né? Aqui o nosso comentarista colocou Brasil, né? A gente vamos colocar Japão aqui. Oremos, né? Para que o Japão seja de fato uma nação que se renda a Cristo também, né? Nós vemos o testemunho do nosso pastor, né? Que Deus deu a visão a ele, que ele ia levantar um exército aqui, né? De soldados para pregarem a palavra dele, né? E a gente vê que está se formando, né? Está tudo se cumprindo da maneira que Deus quer, não da maneira que o homem quer, né? Então Deus vai levantar missionários aqui que irão pregar a palavra, não só aqui em Ramamatsu, mas em outras regiões, né? Vão alcançar, vamos dizer assim, que o confins da terra aqui no Japão é Hokkaido lá, né? Lá para cima, lá, ou se não lá para baixo também, né? Então os confins da terra, a gente pensar também, nós saímos lá do Brasil, nós estamos nos confins da terra aqui, estamos bem longe, né? Estamos aqui justamente para fazer essa vontade de Deus, que é anunciar a palavra.
Porque nós vamos educar nossos filhos no caminho que se deve andar, e eles aprendendo a língua japonesa vão poder evangelizar os japoneses também, né? Então algo maravilhoso já está acontecendo aqui, e Deus no controle de tudo, né? A gente pede a oração dos irmãos para que venha se concluindo essa obra dele, né? Amém? Vem até aqui. Então aqui no rodapézinho tinha aqui um teólogo, missionário, ministro, teólogo, escritor escocês, John Knox, né? John Knox, é uns nomes difíceis aqui, mas ele foi um homem muito importante ali, né? Estava lendo a biografia dele ali, diz que foi ele que liderou ali a reforma protestante ali na Escócia, né? E fundador dos presbiterianos, né? Então foi um homem importante. Nas orações dele, né? Na aflição, diz que ele orava: Senhor, dá-me a Escócia, senão morrerei. Dá-me a Escócia, senão morrerei. Então ele tinha esse amor pelas almas, né? Ele clamava a Deus por isso, né? Então, que Deus possa colocar isso nos nossos corações, Senhor. Dá-nos o Japão, Senhor. Salva essa nação, Senhor. Dá-nos ela, Senhor, para que ela venha ao conhecimento de Ti, que ela venha também saber que há um só Deus, Pai de todos, né? Então, que a nossa oração seja essa, como esse exemplo do John Knox aqui, a gente faça isso também, Senhor. Oremos pela libertação do Japão, pela salvação de almas neste lugar, né? Eu falei, um dos presentes que Deus deu a nós foi a nossa irmã Nakayasa, né? Só de ver ela aqui, tinha o irmão também, o Dait, né? Eu falei, alegrava o coração quando via ele aqui na igreja, assim, de ver, né? Um cidadão, um povo dessa nação aqui na igreja, de brasileiros, né? Ouvindo a palavra, né? Graças a Deus, os tradutores conseguiam fazer esse trabalho e eles entendendo a cada dia mais a palavra, né? Então a gente vê que Deus, ele confirma e ele nos presenteia também, né? Encerrando aqui o tópico 2, ou do 3, né? Agora vamos para o tópico 3. Avivamento e a missão e as missões transculturais, né? Então, falamos da missão local, missão regional, né? Como que está atualmente. Agora nós vamos avivamento e as missões transculturais, né? Outras culturas. Em Atos 1:8, Jesus disse aos seus discípulos: haveriam de levar sua mensagem até os confins da terra. Eles ganharam almas para Cristo e abriram igrejas na Fenícia, em Chipre e Antioquia, né? É uns nomes muito diferentes, assim, a gente tem que dar uma olhada, pesquisada. Tem um pastor que dizia que geografia bíblica não faz mal para ninguém, né? Então é bom a gente estar também se atualizando. Fenícia, fui pesquisar ali, hoje atual Líbano, né? Ali. E as principais cidades ali tem na Bíblia, era Tiro e Sidom, que fica à margem, ficavam bem na beira do mar ali. Chipre é uma ilha que tem localizada quase em frente ali o Líbano também. E Antioquia, que é a atual Turquia hoje, né? Nessa nós vamos ver aqui que foi a primeira igreja missionária, a igreja de Antioquia, né? Ponto 1. A primeira igreja missionária. A igreja em Antioquia já realizava as missões locais, ou missões urbanas. E muitas pessoas aceitaram a Cristo como Salvador, né? Ali em Atos 11, 20, 21. Por causa do crescimento da igreja em Antioquia, os discípulos mandaram para lá Barnabé. Aquela igreja tornou-se a primeira igreja missionária. Barnabé e Saulo foram os primeiros missionários enviados para as missões transculturais. Vamos abrir ali em Atos 13, para a gente estar confirmando. Os primeiros missionários.
Atos 13, do 1 ao 3, um irmão, uma irmã poderia estar lendo. Atos 13. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Nico, Lúcio, Cirineu e Manaim, que fora criado com Herodes o pecado, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando, orando, pondo sobre eles as mãos, os despediu. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Amém. Era até o 3, mas o 4 acabou de completar. Então, a gente vê que a obra missionária não é algo assim que é feito de qualquer maneira, né? Então, os primeiros missionários aqui, a gente vê que eles oraram, né? Foi o Espírito Santo que disse: apartai-vos a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E orando e jejuando, né? Então é algo assim que não é feito de qualquer maneira, né? Vem aqui esse casal de irmãos, vamos mandar eles para tal lugar, não é dessa forma. Porque é capaz deles nem chegar lá, ou se não chegar e morrerem ali, ou negarem a Jesus ali, né? Então, são pessoas preparadas que o Espírito Santo vai dar a visão ao pastor da igreja, né? Que ali tinha, como nós vemos aqui, ó, havia alguns profetas e doutores ali. Então Deus, ele já tinha ali, né, pessoas capacitadas com dons ministeriais ali, já naquele lugar. Então, ali o Espírito Santo de Deus, ele tinha a liberdade. Tanto é que ele chega a falar: está na hora da nossa igreja ir mais longe. Separa para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado a eles. E nós vamos ver aqui que depois eles realmente foram e fizeram a vontade de Deus. Então, a obra do Senhor, ela tem toda, como que fala, fugiu a palavra, todo um processo, todo um procedimento assim que é da maneira de Deus, né? Não é da maneira do homem, né? A gente vê, eu falo assim, estudando um pouquinho isso aqui, eu falei assim, Jesus, né? Quando a gente vê que o campo missionário, né, ainda falta obreiros, né? Eu falei assim, se Deus pedisse alguém no lugar da nossa irmã missionária Jesuá, né? Quem diria? Eis-me aqui, Senhor. Pelo que a gente vê, pelo testemunho dela, pelo que ela passa ali, pelas lutas que ela tem, né? Eu falei assim, seria muito difícil, né, encontrar alguém para ficar nessa brecha aí e aceitar. Eu falei, a gente vê também o testemunho do nosso pastor Boas ali na Índia também, já apanhou, já foi parar no hospital, costela quebrada, e continua fazendo a obra do Senhor naquele lugar, gente. Eu falei, aqui no Japão a gente não tem perseguições, a gente não sofre perseguições, não sofre violência, temos a liberdade, como no Brasil, de falar da salvação. Eu falei assim, é difícil, às vezes, eis-me aqui, Senhor, mas usa meus irmãos, né? Eis-me aqui, Senhor, mas fingindo, escondendo para Deus não ver, né? É complicado. Eu falei assim, eu parei de dar desculpa também, que eu falei assim, até para fazer a obra do Senhor, porque é uma bênção que vai sempre alcançando a gente, não tem? Porque a gente pode correr para todo lado, uma hora ela alcança. Então, eu falei, eu vou ficar cansado, eu vou ficar velho, cabelo branco já, não quer dizer nada isso, né? Eu me sinto com 30 e poucos anos ainda, mas, eu falei assim, não adianta correr, vou cansar e essa bênção vai me alcançar, né? Então, aí vem aquela pergunta, né? Com que me apresentarei ao Senhor, né? Com que me apresentarei ao Senhor, né? Então, eu falei de uma das desculpas, assim, que às vezes eu me lembro e dou risada de algo que eu fiz aqui.
Eu falei, a gente às vezes dá tanta desculpa, e tem um pastor que fala, ele falou, quem quer faz, quem não quer dá desculpa, né? E isso pegou bem direitinho, porque teve um dia que eu estava chegando, aí veio o evangelista Alisson. Chegou, irmão, pode orar? Eu falei para ele assim, não posso não, irmão. Aí ele ficou olhando, não posso não, irmão, meu dente aqui, minha obturação caiu. Ele ficou olhando assim pro teto. É o dente que vai falar por você, o que é, né? Deu vontade de perguntar, mas não perguntou. Né? Mas eu dei essa desculpa, achando que ele ia acreditar. Mas eu podia tirar e mostrar que estava sem dente ali na frente do meu braço. Falei pra ele, eu falei assim, não dá pra orar não, meu dente caiu minha obturação. Então são desculpas que a gente vai dando achando que convence, mas não. Eu falei, diante de Deus a gente não tem argumento. A gente pode dar qualquer desculpa. E essa assim, de quem não quer fazer dá desculpa, quem quer faz, né? Eu falei, isso aí pegou direitinho. Eu falei, puxa vida, a gente tem que se consertar diante de Deus. Por isso que o nosso pastor fala que todo dia ele aceita Jesus, né? A gente, todo dia de manhã também acordar, Senhor, entra no meu coração novamente, que de noite posso ter tirado, né? Então, mas entra no meu coração, abençoa o meu dia, né? E leia um versículo de manhã, era o que sempre o pastor falava. Glórias a Deus por isso, né? Então, continuando aqui, temos o versículo 13 ali, né? São os posturais. Foi através de Paulo que a Europa pré-cristã se tornou um continente cristão, como vimos em lição anterior. Deus levantou homens na unção do Espírito Santo para evangelizar o velho continente, né? Então Deus usou bastante Paulo. A gente vê na Bíblia que as viagens missionárias que ele teve, que alcançou a Europa, e a Europa também foi chegando em outros lugares, né? Então tudo um homem que se colocou na brecha, um homem que decidiu fazer a vontade de Deus, né? Então vamos ao ponto 2. Evangelização e decadência espiritual da Europa, né? Então agora vamos conhecer o problema que teve lá depois. A partir da Europa, o evangelho espalhou-se para o mundo, chegando à América com os peregrinos. Alcançou a África, onde se destacou David Livingstone. De 1841 a 1873, ganhando muitas almas para o reino de Deus. Foram movimentos espirituais tão extraordinários que se espalharam para outras partes. Então não era algo que ficava só naquela região, chegava em outros lugares também ali na África, né? Hudson Taylor foi missionário na China, lugar difícil ali, de 1853 a 1905, né? E houve outros missionários que deram suas vidas à obra missionária transcultural a partir da Europa. Né? Então, eu falei assim, quando se fala da China, eu li um testemunho lá uma vez, eu ouvi um testemunho que tinha um senhor, ele começou a fazer a obra de Deus ali e foi preso, foi humilhado, a maior parte da vida dele ele passou na cadeia, sofrendo açoites, tudo, sendo humilhado, e quando ele teve o filho dele pequeno, foi separado e viveu mais de 20 anos preso, né? E um dia, esse filho ele teve a liberdade de chegar lá e fazer essa visita para ele. Ele chegou ali, viu o pai dele naquela situação, né? Olhou para ele assim, aparentemente assim ele não reconheceu, mas depois que ele viu, e esse filho dele falava para ele assim: pai, nega, sai desse lugar, eles só querem que você negue. Diz que esse pai dele começou a cantar o hino, a mensagem da cruz. Ali. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu vou proclamar. Não negou. Não negou. O inimigo ele usa de estratégias para tirar a gente da posição. Mas não nega Jesus. Continua pregando e levando a mensagem da cruz. Tem vidas precisando ser alcançadas, né?
Por falta de amor e interesse pela evangelização constante e intensiva, a Europa, que deu tantos missionários ao mundo, se transformou em pós-cristã, tornando-se um dos lugares mais carentes do Evangelho de Cristo no mundo. Os crentes se acomodaram, deixaram de buscar o avivamento espiritual, conforme diz a palavra de Deus, segundo Crônicas 7:14. Conseguimos lembrar dessa passagem? Nosso pastor sempre nos faz lembrar: se o meu povo orar, orar, buscar a sua face, buscar a minha face, converter. converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, né? Então é algo que Deus, ele espera a gente se humilhar, orar, buscar a face dele, se converter, né? Não adianta só se humilhar, buscar a face dele, mas tem que se converter, trocar a direção de onde a gente está indo. Os nossos pensamentos, os nossos planos, Senhor, está nas tuas mãos agora, é teu, né? Se o Senhor quiser realizar para mim o que eu desejo, te louvo, mas se não quiser também vou te louvar, porque a nossa sabedoria, a nossa inteligência é limitada, mas Deus não, Ele sabe, né, o dia de amanhã. Então aqui no finalzinho, há países no velho continente em que nem 5% das pessoas frequentam qualquer igreja, né? E a gente vê a Europa também hoje em dia, assim, parece muitas coisas assim de lá, né? Muitas riquezas, muitos bares, muitos restaurantes, muitas coisas assim, muitas igrejas foram fechadas lá, né? Por quê? Porque não houve um avivamento ali, não houve a busca constante por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, para continuar capacitando ali os crentes que ali estavam, né? Então foi se esfriando, foi entrando a mornidão. Ponto 3. Então a gente não deve, a gente continua com o lema, enchei-vos do Espírito Santo, a gente não deixar essa chama se apagar. Às vezes nós vemos um irmão em dificuldade, vamos visitá-lo, vamos orar por ele, vamos juntar, vamos nos unir a ele, vamos cantar louvores com ele, né? Para que ele venha aumentar a fé em Cristo Jesus. Ponto 3. Clamor pelo avivamento espiritual. As missões transculturais são as atividades missionárias que cumprem a última etapa da missão da igreja. Então essa missão é nossa, que essa última etapa está nas nossas mãos. A igreja do Senhor, até os confins da terra. A gente já está aqui nos confins. Nossa visão do Brasil para cá, nós estamos bem longe, mas se for olhar daqui para o Brasil também está bem longe, né? Então, os confins da terra, até onde a gente puder alcançar. Elas concretizam o imperativo de Jesus, que ordenou seus discípulos a irem por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esse objetivo missionário só pode ser alcançado se houver um avivamento espiritual em todas as igrejas, né? Então, é necessário buscar esse avivamento, não só pessoal, individual, como crente, mas como igreja também, como nós já falamos. Um só Deus, um só Espírito, né? Um só pensamento, fazendo a vontade de Deus. Começar, aqui ele diz, né? Avivamento das igrejas, mas aí continua, pelos pastores, líderes ou dirigente, né? É geral isso aqui. Que Deus reavive sua obra em todo o mundo. Oremos como Abacuque. Ouve, Senhor, a tua palavra e temi. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia, Abacuque 3:2, né? Então, que nós possamos entender que essa missão não só é pessoal, não só é de cada um, responsabilidade de cada um, mas de toda a igreja, né? Porque o propósito nosso aqui é de levarmos a palavra, cumprirmos esse ID, essa missão que Deus deu em nossas mãos. Para quê? Para que almas venham ser salvas, vidas venham ser restauradas,
né? Pessoas que se esfriaram, famílias que se afastaram da casa do Senhor, vamos orar, vamos fazer uma visita, vamos buscar, vamos levar a palavra do Senhor, falar, você é importante para Deus, né? E restaurar essas vidas ao Senhor e edificar os crentes também, né? Então é necessário a gente estar buscando, mantendo essa chama acesa no coração, mas isso só vem através do Espírito Santo na minha e na sua vida, né? Porque sem eles nós não podemos viver, amém? Vamos à conclusão. Os cristãos avivados demonstram compromisso com Deus, com Cristo e com a missão da igreja, né? Já foi dito aqui. Eles têm amor pela obra de Deus e cooperam com a evangelização local, regional, transcultural. Em várias igrejas cristãs, mesmo no século da falta de fé, há demonstrações de avivamento espiritual, com a manifestação dos dons do Espírito Santo e o fervor na busca pelas almas perdidas. Essa é a missão maior da igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Então que isso possa arder em nossos corações, a busca pelas almas perdidas, né? Aqueles que não conhecem a Cristo ainda, e tem aquelas pessoas, como eu disse assim, que estão machucadas, mas Deus, Ele nos dá o remédio para levar essas pessoas, Ele nos dá o bálsamo, né? E levar até as pessoas, para que eles entendam, né? Então que esse amor, alegria, né? E a gratidão que a gente tem a Deus pela nossa salvação, né? Nos leva a buscar esse revestimento de poder, que é o Espírito Santo de Deus, né? A gente vê que Pedro, depois que foi revestido, pregou, mais ou menos ali, mais de 3.000 almas, né? Se renderam aos pés do Senhor, né? A primeira pregação de Pedro ali, né? Depois do Pentecostes, depois do revestimento de poder, né? Então Deus, Ele está esperando que nós venhamos tomar uma posição e deixar Ele trabalhar nas nossas vidas, né? Porque às vezes Deus, Ele quer levar você para um lugar, mas nós humanamente estabelecemos limite para Ele. Às vezes colocamos Deus na caixinha, né? Como se diz. Aí quando eu quero alguma coisa de Deus eu tiro Ele. Aí quando eu não quero eu deixo Ele lá. Se vai atrapalhar o que eu estou querendo fazer na minha vida agora, não. Se eu decidir que eu quero isso, eu vou fazer isso. Não, né? Às vezes limitamos Deus. Ele quer fazer algo maior, mas não, Deus, até aqui só. O Senhor vem só até aqui. Daqui para lá você não entra, né? Como diz um pastor. Ele falou, Deus, Ele pode entrar em todas as áreas da nossa vida. O pastor Inácio já falou isso também. Em todas as áreas da nossa mente, do nosso coração, dos nossos desejos. Ele pode entrar e Ele tem a liberdade para trabalhar na nossa vida? Ou nós estamos limitando a Ele falando assim, não, nessa caixinha não pode mexer, ela ainda é minha, né? Deus, Ele espera que nós entregamos tudo a Ele, na mão dEle, né? E deixa que Ele resolva. A gente crê que Ele tem o melhor, né? Então, nós possamos guardar isso no coração. Avivamento pessoal, primeiramente, depois avivamento na igreja. E Deus deu essa missão para mim e para você cumprir para Ele, que é a última etapa da igreja na terra, fazer missões, né? Amém? Até aqui, irmãos? Dúvidas? Eu vou deixar aqui o nosso pastor fazer as perguntas, né? Com resposta. Só pedir para os irmãos curvarem a cabeça, vamos estar fazendo uma oração. Pai amado, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, te agradeço, Senhor, por esta oportunidade, Senhor, de poder, Senhor, trazer esse estudo, Senhor, e te agradecer, Senhor, por ter aberto mais a minha mente, Senhor, fazer entender, Senhor, que são obras, Senhor, que nós temos que realizar para Ti, Senhor, por amor, por gratidão, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço, Senhor, fortalece, Senhor, cada irmão que aqui está, Senhor, a cada dia mais, Senhor, eles venham sentir, Senhor, a necessidade de estar te buscando, Senhor, não só pelo que o Senhor pode fazer em nossas vidas, meu Pai, mas pelo que o Senhor é, meu Pai. Sabemos que o Senhor tem um plano maravilhoso para cada vida, Senhor,
E isso não pode ficar só aqui entre quatro paredes, Senhor. Nós sabemos que temos que levar isso ali para fora, aonde nós andarmos, Senhor, no nosso trabalho, Senhor, nas escolas, Senhor, onde nós estivermos, Senhor. Usa nossas vidas, Senhor, como um canal de bênção, Senhor. E que as pessoas, Senhor, possam chegar até a Ti, Senhor, através da nossa vida, através da pregação da Tua palavra, Senhor, através do que Jesus disse, Senhor, para irmos pregarmos o reino de Deus a toda criatura, meu Pai. Em nome de Jesus, venha nos capacitando a cada dia mais, Senhor, e nos enchendo deste amor, meu Pai, pelas almas, Senhor, que é o que o Senhor tem no coração, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Amém. Aleluia. Vamos nós obedecer o chamado dele, né? Cumprirmos com a nossa missão. Porque a verdade prática fala que o que impede a gente muitas vezes de cumprir o mandato? De acordo com a verdade prática. O que falta para a gente cumprir a missão? A fé. Eu achei interessante que, tipo, volta e meia essa lição volta na mesma coisa. E a palavra é simples. É crer no Senhor Jesus, será salvo. Quando nós confiamos nele, quando nós aprendemos a entregar nossa vida realmente nele, nós vamos estar cumprindo também o seu mandato. Vamos lá para as perguntas? Pergunta a primeira lá. Como os discípulos estavam diante de Jesus, triunfante e glorioso? Jesus, é você mesmo. Tristão, que eu posso fazer nada. Eles ficam assim também, né? Que mandato o Senhor Jesus deu aos seus discípulos? É a grande comissão, que é você ir e pega o evangelho, tudo aquilo. Qual o modelo de evangelização dinâmica local? Não é para ficar pregando somente nas paredes, não é só aqui a pregação que nós temos no culto, não é somente a pregação que a gente escuta no sábado no domingo, mas que seja evangelização a casa e bairro. O que são missões regionais? Aquela realizada em locais mais distantes, Como o exemplo que a gente foi dado, né? A igreja normalmente começa das casas, tem lá reunião de oração, reunião de culto, começa a aumentar as pessoas, a igreja aluga um local, a igreja alugou um local, começou a crescer, ela compra um local agora, faz um prédio, agora que a igreja está crescendo, ela começa então agora a expandir para outros locais, e vai abrir outros centros de oração, outras casas, e assim a igreja vai estar expandindo. A mesma coisa começou aqui, a pastoreada começou aqui em Kawamatsu, a igreja foi crescendo, daí se expandiu para Toyohashi, Toyokawa e tantos outros mais. A igreja em outras regiões. Quais são as missões transculturais? Até os confins da terra. Amém. E o que pega nós, né? O que o evangelismo mais que tem feito? Qual o tipo de evangelismo mais que mais ganha almas? Que tipo de evangelismo é que mais ganha almas? Então, a panfletagem, a pregação em grandes eventos, tem uma resposta. E era a pergunta 3. É o nosso evangelismo pessoal. Fala que nós devemos pegar com a nossa vida. Nós somos a carta escrita. As pessoas vão ver você e vão querer ser como você. Você vai ter esse ambiente que você tem com a pessoa, de conversar com ela e transmitir a palavra. Ai, que hora que vem, né? Com quem que nós conversamos no nosso diário, no dia a dia? Com quem que você conversa no seu cotidiano? Com quem você tem amizade? Com quem que você fala? Os cristãos não foram chamados para ficar em cima do monte somente se consagrando como os lá da Tibete, né? Eles foram chamados para sair e para propagar o Evangelho. Então somos nós, no meio do que nós estamos vivendo. Vamos ser aquela pessoa que atrai as pessoas, vamos ter amizade com elas e atraí-las para Cristo. Pregamos com a nossa vida, e é isso que vai ser mais fácil. E vai, evangelize sim, mas
Faça amizade, converse com as pessoas, fica sabendo o que ela está precisando. O seu evangelismo pessoal é o que fala mais alto do que muitas vezes a palavra que você pode sair da sua boca. Amém? Vamos adorar o Senhor por nossos dízimos e as nossas ofertas na casa do Senhor.